Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Mundo de Renda. No vídeo de hoje vamos tratar sobre o HGLG. Vou fazer um resumão aí e comentar um pouco como vai ser a forma de pagamento lá da proposta que ele fez de adquirir as cotas do GTLG. Tá? Bom, é um fundo que já passou aqui pelo canal algumas vezes, né? Um dos maiores fundos da indústria aí, se não me engano está no top 5 de tamanho. É um fundo com um histórico enorme, de mais de 5 anos. Aqui nos Estados Unidos a gente só vê até os 5 anos. E a gente vê que ele vem lateralizando aqui já desde a Covid, com alguns momentos de pico, em torno aí dessa faixa dos R$ 160. Né? Você vê que bem marcado aqui, por exemplo, desde o final de 2021, ele bem lateralizado aqui, com os momentos um pouquinho mais, um pouquinho menos, lateralizado nessa faixa aqui. Hoje, que é 14 de abril, ele deu uma alta expressiva aqui nele, que ele não vinha dando há bastante tempo. A gente aqui no gráfico de 6 meses, a gente consegue ver esse pico aqui dessa alta. No de 30 dias, então, vai dar para ver bem melhor. É um dos fundos de maior qualidade da indústria. Muita gente aponta ele como o melhor fundo de tijolo que tem. Ele é um fundo que ele é 100% no setor logístico. Tá? Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses excelente, na casa de 10,22. O dividend yield recorrente dele já está há bastante tempo aqui, como a gente pode ver, em 1,10. E a Credit Suisse ela tem como característica, que é a gestora desse fundo, né, tem característica fazer distribuições no final de semestre, porrada, entregando eventuais ganhos de capital, porque ele tem como característica esse fundo uma reciclagem constante do portfólio. Então ele está sempre vendendo ativos com ágil e depois comprando outros ativos. Enfim, isso gera uns ganhos de capital que a gestora tem por característica normalizar os rendimentos, né, ao longo do semestre, e aí no último mês do semestre ela ia entregar tudo que falta para completar os 95% da geração de caixa do fundo. Então a gente vê isso muito bem desenhado aqui nesses gráficos. Né? Você vê como o mês de julho e o mês de dezembro foram meses que ela bateu um pouco mais. Se a gente pegar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos, a gente também consegue ver isso aqui, ó, 2021 em julho, depois de dezembro, 2020 apenas em dezembro teve uma distribuição relevante, aqui duas relevantes em 22. Então, é um fundo que tem por essa característica, então a gente não pode se reter apenas ao dividend yield dela mensal normal, que é esse 1,10, para ter uma ideia de geração de yield dela. Tá? Porque como a gente pode ver aqui, esse 1,10 nessa faixa de 1,60 está na casa aqui de 0,7. Isso aqui vai dar cerca de um pouco menos de 9% ao ano, mas com os não recorrentes, é um yield aqui que chega a quase 10,5%. Um yield excelente para um fundo de tijolo. Se você pegar também, ele é um dos poucos fundos que, se você pegar o gráfico dele com reinvestimento de dividendos, esse aqui não tem, né, no Estado Invest, e você plotar contra IPCA mais 6 ganha, contra CDI, contra IMAB, é um grande campeão de retorno aí da nossa indústria. Tá? Até por causa disso, ele raramente negocia abaixo do valor patrimonial. Ele hoje está negociando aí com ágio de 6% do valor patrimonial dele, mas ele raramente ele cai desse patamar. Se a gente pegar aqui, ó, 153,25, que é mais ou menos essa faixa aqui, ó. Você vê que é apenas no momento lá da pandemia, né, que ele negociou abaixo desse valor patrimonial. Lembrando que esse é o valor patrimonial de hoje do fundo, né? A gente teria que ver como é que estava marcado o valor patrimonial dele durante esses anos aqui para fazer uma análise mais precisa. Mas por aí já dá para ver a qualidade que o mercado dá para o fundo, né? Sempre negociando ele acima do seu valor patrimonial. Lembrando que o valor patrimonial é uma métrica secundária para avaliação de imóveis de tijolo. Tá? A gente não tem que confiar cegamente nisso aqui, até porque, como vocês vão ver, o fundo recorrentemente gerando esses ganhos de capitais aqui, porque recorrentemente ele está conseguindo vender acima do valor patrimonial, ou seja, o valor patrimonial não é de fato um valor confiável para o valor de mercado dos ativos. Tá? Mas embora ele não seja confiável, ele é um norte, que a gente podemos dizer assim, para o valor dos ativos. Tá?
Você vê que também um outro indicador que eu gosto muito é a taxa de crescimento composta de dividend yield, 14,3% nos últimos 3 anos. É muito bom, versus aqui um decréscimo de 2,4% do valor da cota. Né? Então, é um fundo com muita qualidade. Ele tem uma liquidez média diária excelente, na casa de 5 milhões. Tem quase 340 mil cotistas. Tá? O valor do patrimônio líquido dele aqui, a gente vai conseguir enxergar aqui, está na casa de 3,5 bi, mas com essa aquisição que está para acontecer do GTLG, que eu já fiz um vídeo no canal falando sobre isso, é um fundo que vai passar de 5 bi de reais ali, ou ficar muito próximo de 5 bi de reais de patrimônio líquido. Né? É um Godzilla, aí, um monstrão da nossa indústria. É um fundo que só tem galpões logísticos, tá? Tem uma parcelazinha deles em FIIs. A maior posição é no próprio GTLG, que é um fundo que ele está no processo aí de aquisição dele, tudo indica que vai sair essa aquisição. Então isso aqui vai deixar de ser parcela em FIIs, vai verter para parcela em ativos diretamente, né? E ele tem aqui posições em outros fundos aqui, logísticos e industriais, tá certo? Que compõem aqui 11% do patrimônio líquido do fundo, não é algo relevante, né? E novamente, com essa aquisição do GTLG, esse valor ainda vai ficar ainda menor, né? Porque não só essa parcela aqui do GTLG vai deixar de existir, como vai entrar novos ativos no PL dele. Então, esse patrimônio líquido dele em fundos aqui vai cair bastante, tirando o fato que ele pode, como eu comentei aqui, ele pode vender alguma dessas posições aqui para gerar caixa, para cumprir com a venda com a compra, né, com a proposta de compra que ele fez do GTLG. Tá? Primeira coisa que eu vou abrir para vocês aqui é o fato relevante. A gente já tinha comentado sobre a proposta do GTLG, mas saiu finalmente a forma que eles vão fazer essa aquisição. No vídeo passado eu mostrei para vocês que tinham várias formas de fazer e eu fiquei bastante satisfeito aqui com a forma que o fundo encontrou. Tá? Basicamente, o que ele disse aqui, eu não vou ler esse fato relevante para não ficar muito, muito longo, aqui assim, olha, nós já temos 14,22% desse fundo. Então, a gente vai cindir essa parcela do fundo, caso a proposta seja aprovada, né, que ela está em vias de, já tem uma assembleia geral de cotistas extraordinária lá do GTLG para aprovar isso, mas tudo indica que vai ser aprovado. Então, a gente já tem 14,22%. Então, vai fazer uma cisão dessa parte e ela vai entrar para dentro, vai ficar dentro do patrimônio do fundo, como se fosse um GTLG 2. Tá? E, obviamente, isso posteriormente, o fundo vai fazer dissolução desse fundo, né? Porque ia ser um fundo dentro de um fundo, né? Vai fazer dissolução e os ativos vão ficar lá dentro do fundo como normalmente é. Os outros lá, 85%, que a gente precisa comprar, vai ser pago da seguinte maneira, né? É que eles setaram o preço desses 85%, são esses quase 870 milhões de reais, né? E lembrando que aí dentro a gente vai levar todos os imóveis e agora ele confirmou também vai levar as dívidas, né? Esse é um fundo que está com uma alavancagem um pouquinho alta, como eu comentei no último vídeo, tá? Então o que o fundo vai fazer? O fundo falou, olha, eu já tenho aqui caixa suficiente para te dar esse adiantamento aqui, que é de 350 milhões. Eu vou pagar para você 350 milhões. Esses 350 milhões que eu vou te pagar, você vai usar integralmente para um pré-pagamento parcial de um dos CRIs lá, tá? Desse CRI 447 aqui, certo? Então ele vai pré-pagar esse CRI. Ato contínuo, eu vou fazer um follow-on aqui, vou ofertar cotas no mercado e o negócio é o seguinte, eu preciso te pagar, tirando esses 350 aqui, eu vou ter que te pagar 450, 500 e mais ou menos uns 520 milhões de reais. Eu vou soltar uma oferta no mercado. Se essa oferta conseguir captar todo esse dinheiro, ótimo. Eu vou pegar o dinheiro e vou te pagar. Mas se eu não conseguir captar, o que eu conseguir captar eu vou te pagar, mas o GTLG vai. O que ficar faltando a gente vai fazer os cotistas do GTLG vão receber cotas do HGLG, como se eles estivessem participando dessa oferta. Né? Então, quem é só cotista do GTLG, caso essa oferta do HGLG não capte o montante necessário
para essa segunda parcela, ele vai acabar recebendo cotas do HGLG em compensação à venda desses ativos. Tá? Aqui tem as premissas, né, que vai passar aí numa due diligence, enfim. Então, assim, a gente já pode ter uma informação de que o HGLG, muito em breve, irá fazer uma oferta aí secundária, né, um follow-on, de cotas dele. Agora, vamos dar uma olhada no relatório gerencial que acabou de sair de março, que é um relatório muito legal, muito bom, porque ele pausa para fazer algumas questões de tipo de mercado, de expectativas e tudo mais, que eu achei muito interessante e eu resolvi trazer aqui para vocês. Tá? Ele falando que o resultado do fundo foi as receitas, né, 1,30, resultado 1,11, lembrando que ele distribuiu 1,10, mas aqui tem uma receita extraordinária aqui de uma venda que foi feita aqui do imóvel Laza Uberlândia, que foi 0,37 centavos, e aí manteve aqui a distribuição de 1,10. Ele já sinalizou que essa 1,10 aí, a curto e médio prazo, é a patamar de distribuição do fundo. Tá? E aí começa a parte boa do relatório. Né? Ele resolveu trazer algumas visões estratégicas que o time de gestão está tendo aí em relação ao futuro do fundo. Então é o momento de sentar e entender o que eles estão enxergando no futuro do fundo. Dadas as condições de mercado, o foco vai ser em reciclar ativos já maduros que fujam do perfil estratégico do fundo ou apresentem ganho de capital relevante vis-à-vis seu custo de aquisição. Então, imóvel velho, performado, maduro, eu vou tentar vender apurando um ganho de capital para esse fundo. Eu tenho que reciclar, eu preciso de imóveis mais novos. Manter a atuação do fundo em desenvolvimentos que aumentam o potencial de geração de renda a médio prazo. Desenvolvimento é o que ele está chamando aqui, é ele construir o galpão, comprar um terreno e construir o galpão. Isso aqui gera muito valor, isso é em todos os tipos de fundo, não é só em fundo de logística não. Porque imagina você comprou lá um galpão, que ele está num terrenão lá, e ele ocupa apenas um pedaço desse terrenão. E você pagou no imóvel ali um cap rate de, sei lá, 9%. Só que se você consegue construir um outro galpão dentro desse terreno que também é seu, o cap rate do negócio vai para 16%, por exemplo. Mesmo com os custos de desenvolvimento. Obviamente que o fundo vai correr mais riscos nesse tipo de atividade, né? Que é construir um imóvel, é o preço de obra, que a gente nunca consegue determinar muito bem quanto vai gastar, o tempo, vai precisar performar esse galpão, vai precisar botar um locatário ali dentro, mas é uma coisa que a gente está falando de gestores profissionais aqui imobiliários que sabem fazer isso muito bem. 3. Melhorar o perfil estratégico do portfólio, buscando imóveis de alta qualidade em praças logísticas importantes. Então, olha, eu quero cada vez imóveis mais nos raios logísticos mais importantes. Que é ali, São Paulo, o raio logístico ali da Grande São Paulo, Extrema em Minas Gerais, e tentar vender, reciclar esses outros, vender os que não estão tão mais afastados, em locais que não são polos logísticos relevantes. Melhorar o resultado da exploração do atual portfólio, especialmente em termos de diminuição de vacância e aumento de valores de locação. Então, assim, o portfólio que a gente já tem, a gente tem que continuar alugando ele e alugando por valores bons, fazendo boas negociações, renegociando aluguéis, para que eles fiquem dentro de um valor de mercado e isso gere valor. E manter caixa para eventuais oportunidades de mercado, dado o cenário desafiador. O cenário desafiador também pode ser traduzido como oportunidade. Né? Vai ter muita coisa sendo vendida aí a preço de banana. E aí ele vem mostrando aqui tudo que ele já vem fazendo ao longo desses meses em relação a cada um desses pontos. Né? Então, por exemplo, a venda do Laza Uberlândia. Né? Gerou um lucro aqui de quase 100 milhões, né? Taxa interna de retorno de 17,2% anualizado, uma taxa enorme. Está em linha com a estratégia 1, que é de reciclagem com ganho de capital. A questão do GTLG, que eu já falei aqui com vocês, que eu não vou repetir, para não ficar muito longo o vídeo. Está em linha com a estratégia 3, que é melhorar o perfil estratégico do portfólio. Porque o GTLG, quem não lembra, tem imóveis ali no raio logístico relevante de São Paulo. Né? Aquisição de uma fração ideal lá de um imóvel que já era dele. Né? Foi lá e imóvel bom, ele falou, cara, eu tinha uma porcentagem desse imóvel, vou adquirir mais um pouco até eu ficar dono sozinho do imóvel.
Isso aqui está em linha com a estratégia 2, que é manter a atuação do fundo em desenvolvimento que aumente o potencial de geração de renda a médio prazo. Por quê? Porque esse imóvel aqui ele tá em construção. Então, é uma estratégia de desenvolvimento. E aqui tem finalização de terraplanagem desse mesmo imóvel, tal, momento estão aptos a capturar demandas de build-to-suit, eventuais outras demandas que excedem a capacidade. Então, o que ele está falando? Cara, eu comprei esse imóvelzão que está com esse potencial de desenvolvimento. No momento, ele no outro imóvel aqui no HGLG Itupeva, no G300 e G40, G400 que eu já sou dono, eu fiz a terraplanagem do terreno do lado, que já tá, quer tornar a terra já prontinha para receber a modulação, o concreto, para subir eventuais galpões. Então já estou de olho no mercado para ver quem quer entrar ali, que eu vou construir build-to-suits para ele, vou construir exatamente da maneira que ele quer. Isso está com a estratégia 2. Negociação de futuras locações. Está evoluindo em locações tanto do 100% do HGLG Itupeva, que é um que tá em obra, o que vai diminuir a vacância física do fundo para 12%. Hoje ela está em 20%. Então, essa é a estratégia 4 aqui, que está sempre diminuindo a vacância. E na estratégia 5 aqui, ó, eventualmente captar novos recursos. Né? Então, que ele já está dando mais uma dica. Ó, vou a mercado, vou fazer follow-on, para manter um caixa legal e fazer jus a minha obrigação aqui de compra, se for aprovada, do GTLG. Então, assim, essa folha aqui ela é ótima, que mostra tudo que o fundo está fazendo para concretizar esses objetivos estratégicos que ele está colocando. Não à toa é um fundo com muita qualidade, né? O mercado inteiro fala que ele é de muita qualidade, não é à toa. De fato, o HGLG ele é muito bom e é difícil não vê-lo abaixo do valor patrimonial por conta dessas e outras situações. Né? Fundo muito, como vocês podem ver, são muitas iniciativas, o fundo está muito ativo, o fundo é grande, é gigante, mas está muito ativo, está o tempo inteiro preocupado nesse giro de fazer ganho de capital, melhorar o imóvel, fazer uma obra aqui para o expandir. Então, é um fundo assim que você pode dormir tranquilo com a gestão, não é à toa que é dita uma das melhores gestões de fundo imobiliário do nosso mercado. Tá? Aí aqui a gente tem um pouco falando da questão da vacância, né, que está na casa de 20%, porque houve uma devolução antecipada nesse mês aqui, que já tinha sido comunicada. Né? A vacância financeira está em 11%, porque tem muitos imóveis desse que tem renda mínima garantida, que está em 20%. Tá? Aqui, falando novamente lá do HGLG Itupeva, 200, que está em vias de alugar 100% do galpão para duas empresas diferentes. No HGLG Betim, uma alocação para 2 módulos também, está próximo de ser assinada. E no São José dos Campos, em Washington Luiz, muitas consultas, potenciais inquilinos estão trabalhando aqui, mas ainda não, sem nada mais concreto para poder reportar para a gente. Tá? Foi terminada a obra de manutenção aqui desse imóvel em Vinhedo. As obras do complexo Itupeva, terraplanagem dos galpões, foi finalizada e o HGLG Itupeva 200 já está em fase pré-operacional. Tá? E ele vai falar um pouco mais dessa questão aqui das obras, mas no fim do relatório eu vou trazer para vocês. Aqui um pouco da receita, que não tenho nada muito a comentar. Tá? Tem esses gráficos aqui que dá para ver bem qual é a receita potencial, o dano da vacância, o dano de antecipações, atrasos de multas. Você vê que o fundo aqui vem distribuindo 1,10. Ele está com um saldo aqui acumulado de 1,65 em março. Tá? Se continuar com esse saldo aqui, é possível a gente imaginar uma distribuição de julho, de repente 50 centavos maior, ali vai distribuir 1,60, algo do tipo. Aqui, ó, o gráfico que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Aqui é o HGLG com reinvestimento dos dividendos, né, contra o CDI e contra o IFIX, dando porrada nos dois. Né? E mesmo sem o reinvestimento dos dividendos, ele está quase igual ao CDI. Tá? Então, um fundo excelente para geração de renda. Liquidez maravilhosa, fundo muito grande, já falei para vocês. Aqui é um pouco da composição da carteira deles.
tem uma parcela aqui de FIIs, né? Tem CRIs, tem algumas parcelas a receber. Ele detalha muito bem, eu falei isso já no último vídeo, tudo que ele tem de parcelas a receber como parcelas a pagar de amortizações de dívidas, tá? Ele tem os CRIs aqui rolando aqui, tá? Mas nada que chame muita atenção. Se a gente ver aqui, aquisições aqui, ó, ele tem cerca de 433 milhões em dívidas, né? Isso aqui vai dar cerca de 12, 13% do PL do fundo. Não é nada que é uma alavancagem baixa. Baixa, não dá pra falar que é baixa, mas uma alavancagem tranquila, né? Para se acompanhar, mas tranquila. Que é onde está localizado os imóveis dele. Veja como é nas regiões mais relevantes. Esse 6 aqui, talvez, ele rode, porque naquela estratégia dele de ficar só nas regiões mais relevantes. Tá? O 12 aqui, eu já mostrei para vocês que esse arco aqui é um arco logístico muito importante, perto de Recife, muito importante aqui do Nordeste também. Aqui a questão da vacância física, né, que está aumentando, isso é um ponto de atenção, a gente tem que ficar de olho para ver se ele vai conseguir concretizar esses aluguéis aí que ele aponta para a gente lá que está negociando. Fundo bem pulverizado, né, uma locatária que é a Volkswagen. Uma parcela aqui bem maior de típicos do que de atípicos de contratos. Os ativos quase todos AAA ou A, né, ativos de boa qualidade. Esses ativos aqui C, provavelmente ele vai se livrar disso, naquela estratégia de ter ativos mais modernos, de melhor qualidade. Aqui é um gráfico de saldo devedor, né, dos CRIs, a porcentagem da alavancagem do fundo. Você vê que em 2023 aqui ele vai estar com uma alavancagem prevista aqui de 8%, e aí vai caindo. Você vê que está bem controlado a alavancagem dele aqui. Né? Por que está 8 aqui? Eu falei 13, porque ele tem um saldo a receber também. Tá? Então deve ter retirado aqui essa parcela a receber, que são imóveis que ele vendeu, para chegar nesse total de alavancagem aqui de 8. Tá? Deve ter sido assim que ele fez essa conta. Aqui a questão do gráfico também é excelente. Poucos fundos fazem isso. Acho que nenhum que eu vejo faz isso também mostra. Qual o volume de amortização dessas dívidas que ele vai ter que fazer ao longo dos anos. E ele ainda traça essa linha reta aqui de pontilhada, que isso aqui é os 5% do resultado que o fundo pode reter por lei. Né? Ele tem que distribuir 95%. Então, se ele só usar o resultado que é retido por lei, ele consegue amortizar aqui, por exemplo, em 2023, quase toda a agenda dele. Aí 24 aqui já passa, um pouquinho passa. A partir de 2032, novamente. Né? Obviamente que isso aqui é uma estimativa dos 5% do resultado médio do fundo. É 5% do resultado médio dos últimos 12 meses. Dá para você garantir que vai ter o mesmo resultado lá na frente. Mas já mostra aqui que como a dívida está equilibrada, assim, quase não vai impactar o resultado recorrente do fundo de distribuição esse ano, pelo menos esse ano. Depois aqui a gente vai ter que ver se vai conseguir emitir ou não vai conseguir emitir, enfim. Aqui ele detalha um pouco os CRIs, que tem uma timeline dos principais acontecimentos. Aqui falando sobre as obras, né? Questão da terraplanagem do Itupeva 300 e 400 aqui, ó, tá praticamente completado aqui, já está completo, né? Completado foi brabo. Já está completo aqui com 100% físico, ainda não pagou tudo, ainda tem umas parcelas a serem pagas aqui sobre isso, mas já está lá, está bonitinho, ó, terraplanado o terreno. Fechando um contrato aqui, ele sobe build to suit o galpão, que vai gerar mais renda lá na frente para o fundo. Né? Aqui ele traz um pouco da questão de desembolso dessa estratégia de desenvolvimento. Né? Você vê que 2023 o grosso já foi tudo pago, né? Agora é bem pouquinho da exposição do PL do fundo, porque as obras já estão prontas dos outros imóveis. A lista aqui dos imóveis, aí ele vem falando em geral aqui do fundo, né? do patrimônio líquido. Enfim, é isso, galera, que temos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com os amiguinhos, com a família, com o grupo de WhatsApp. Por favor, se inscreva no canal, isso ajuda muita gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. E qualquer dúvida, crítica, sugestões também, comentem aqui que eu respondo todo mundo, beleza?
Espero vocês semana que vem. Semana que vem tem mais um aporte na carteira do canal. Quem não viu o vídeo do canal, vou deixar aqui em cima também o vídeo do canal, no card. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vê semana que vem. Um abraço e tchau.